Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, mais uma sexta-feira na nossa vida. E nesta noite nós nos alegramos muito por encontrá-lo diante do televisor. Você está sintonizado na Rede Século XXI, no programa Luz da Vida, que vai ao ar todas as sextas-feiras. A finalidade desse programa é refletir a palavra de Deus, é conhecer mais profundamente o Deus que é causa da nossa alegria, conhecer a verdade que liberta, para que, uma vez libertados, levemos também essa boa notícia a todas as pessoas. Nós hoje vamos dar continuidade àquela catequese que já estamos desenvolvendo há vários programas no Ano Santo da Misericórdia, aberto por Papa Francisco no dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição do ano passado, e que está em andamento e vai acabar no domingo, solenidade de Cristo Rei, no final do ano, mês de novembro. Papa Francisco pede que durante este ano da misericórdia nós reflitamos sobre as obras de misericórdia para despertar a nossa consciência e motivá-la em direção aos pobres, aos pequenos, aos fracos, para possibilitar-lhes, assim, quais instrumentos da misericórdia de Deus, a bondade, a ternura, a candura, o amor misericordioso de Deus em favor deles. Tradicionalmente, a história da Igreja, a teologia da Igreja, a doutrina da Igreja apresentam 14 obras de misericórdia, 7 materiais e 7 espirituais. Este é o 6º programa que nós estamos a dedicar às obras de misericórdia espirituais. Vamos falar hoje da 6ª obra espiritual. Vejamos quais são as 7 obras de misericórdia espirituais. Elas são as seguintes. Primeira, ensinar os ignorantes. Segunda, dar bom conselho. Terceira, corrigir os que erram. Quarta, perdoar as injúrias. Quinta, consolar os tristes. Sexta, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. E sétima, rezar a Deus por vivos e defuntos. Suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. Esta é a obra espiritual que vamos refletir hoje. Fraqueza é uma realidade que nos atinge a todos, seja do ponto de vista físico, psicológico, social, moral, espiritual. Depois do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós estamos sujeitos à fraqueza. Tendo perdido a amizade com Deus, o homem se torna para usarmos a expressão do Apocalipse de São João, capítulo 3, versículo 17, o homem se torna um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Inclinado, portanto, à debilidade, às quedas. O fraco é aquele que não se sustenta por si só ou não se sustenta por muito tempo. A etimologia da palavra enfermo, que é diferente de doente, literalmente falando, significa infirmo, sem firmeza, ou seja, fraco. Enfermidade, que é diferente de doença na Bíblia, doença vem de dor, é uma realidade que dói. Enfermidade não necessariamente. Pois bem, esta obra espiritual visa a humanidade toda frágil. E conviver com a fragilidade do outro, ainda que sejamos frágeis, isso demanda paciência. Se não quisermos pecar e não quisermos trazer mais sofrimento ao fraco, cuidar do próximo quando ele é fraco, quando ele caiu e ainda não se levantou, quando ele está caindo, quando ele está prestes a cair. Suportar
com paciência. Aqui, nós temos que tratar de uma questão. Uma virtude humana, é verdade, não é uma virtude especificamente cristã, portanto, é uma disposição, é uma aptidão que Deus concede a todo ser humano e que, como tal, precisa ser exercitada, precisa ser desenvolvida, precisa ser amadurecida, para que ela possibilite o suportar segundo os critérios de Cristo. Como Cristo suportou. E aqui entramos num assunto muito curioso. Jesus suportou fraquezas das pessoas? Resposta: o tempo todo. Porque Jesus conviveu com seres humanos, todos eles limitados, exceção feita à sua Santíssima Mãe, que não conheceu o pecado. Portanto, se pode falar de fragilidade da Virgem Maria, foi fragilidade de natureza física, a qual todos estão sujeitos, inclusive o próprio Jesus, que se angustiou na cruz, mas não fraqueza, não debilidade moral, espiritual. Isso Nossa Senhora não teve. Tirando Nossa Senhora, todas as pessoas que conviveram com Nosso Senhor apresentaram, umas mais, outras menos, suas fragilidades físicas e também morais. E Jesus, convivendo com elas, suportou-as. São inúmeros os exemplos. Jesus suportou as fragilidades dos apóstolos, censurou a incredulidade de Pedro, que ia se afogando, censurou o pouco conhecimento dos apóstolos. Filipe disse a Jesus: mostra-nos o Pai. Mas Filipe, eu estou entre vocês há tanto tempo, como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ou seja, o apóstolo demonstrou falta de conhecimento, não tinha maturidade, não tinha intuído ainda quem era Jesus Cristo. Os apóstolos discutiam entre si, mas vocês estão discutindo, não estavam discutindo quem seria o maior? Jesus os chamava à parte, entre vocês não deve haver isto. Entre os grandes existe o propósito de tiranizar, de subjugar as pessoas, mas entre vocês, quem quiser ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. Mas eu escolhi um texto, já do finalzinho da vida pública de Jesus. Na verdade, ele já tinha ressuscitado. Ele vai ao encontro de duas pessoas que conviveram com Nosso Senhor, que participaram daqueles acontecimentos dramáticos, sua paixão e morte. Moravam numa cidade chamada Emaús, a poucos quilômetros de Jerusalém, e voltavam no dia da ressurreição de Jesus para a sua casa, profundamente desolados. Jesus caminha no meio deles, entra na caminhada deles e eles vão dizer a Jesus, sem saber que é Jesus que está ali no meio deles. Eles estão desolados, eles estão decepcionados. Pensavam que Jesus ressuscitaria, mas ele não ressuscitou. Pensavam que Jesus iria cumprir aquilo que ele prometeu, mas ele não cumpriu. Esse era o pensamento desolado desses dois amigos, Cleofas e o seu companheiro. Leiamos o texto, são apenas 3 versículos que ilustram a paciência de Nosso Senhor Jesus Cristo com a fraqueza desses nossos amigos. Lucas, capítulo 24, versículos de 25 a 27. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava dito em todas as Escrituras. Aqui Jesus fica como que desolado. Passou 3 anos com eles, pregou tanto, manifestou tantos prodígios. E aqui ele constata, já ressuscitado, que ele está diante de pessoas bem limitadas. Pessoas de uma inteligência curta,
a expressão, aliás, que Jesus acabou de usar, ó gente sem inteligência e tardo para compreender. É essa humanidade a qual o Senhor se dirigiu. Cleófas e seu companheiro são representantes de todos nós, que temos nossas limitações, que temos nossas tremendas fraquezas, que temos a nossa capacidade tão curta de compreender, de entender. Temos as nossas potencialidades muitas vezes amarradas pela nossa indolência, pela nossa preguiça, pela nossa falta de interesse, pela nossa morosidade. E o Senhor Jesus tem profunda paciência conosco. Sim, Ele é lento para a cólera e sua misericórdia é sem limites, sempre pronta a perdoar. Isso não significa dizer que Deus concorda com a nossa indolência, tanto é que Ele entra na nossa vida, como fez com Cleófas e seu companheiro. E partindo das Escrituras, Ele começa a ensinar. Como aquele professor que, depois de ter dado tantas aulas sobre um determinado assunto, um aluno levanta a mão e diz: eu não entendi nada. E o professor não se destempera, começa a explicar o assunto desde o começo. Esse é o nosso Deus que suporta com paciência as nossas fraquezas. O primeiro bloco foi dedicado a Ele. Jesus é o nosso parâmetro, Jesus é o nosso modelo. Porque Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vamos, com a graça de Deus, no próximo bloco, entrar exatamente na consolação que nós devemos manifestar ao próximo, consolação que já foi tema do programa anterior, consolar os tristes, mas agora suportando com paciência. Suportar com paciência a fraqueza do outro e não se destemperar e não perder a cabeça e não explodir, mas manter a serenidade de espírito, a caridade e com muito jeito, com a caridade de Cristo, levá-lo à correção ou suportar sua debilidade moral ou física, cuidar dele sem se desesperar, sem se irritar, sem odiá-lo, sem o propósito de abandoná-lo, tudo por amor a Cristo e na fidelidade a Cristo. Você é convidado no próximo bloco a estar conosco. Até lá.